Deus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus bondoso. Oh Deus, nós acabamos de te louvar, te adorar agora. Independente de qualquer situação, Tu continuas sendo Deus em nossas vidas. E nós queremos te louvar e te agradecer. Deus, nesse instante a Tua filha sobe aqui, ó Pai, para ser o Teu instrumento de bênção aqui esta noite. Deus, que ela traga uma palavra vindo do Teu trono para nos alimentar, nos abençoar, nos restaurar, Deus, nos avivar, gerando uma intimidade contigo, ó Pai, cada dia mais. Ó Deus, que as nossas orações possam chegar como incenso ao Teu trono, ó Pai. Deus, usa a Tua filha esta noite, que ela seja Teu instrumento. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Consagração gera intimidade. Vamos repetir essas palavras? Consagração gera intimidade. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Apesar do Senhor ser tão grande, apesar de ser tão poderoso, tão maravilhoso, mas Ele quer deixar ser achado, Ele quer ser encontrado, Ele quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos falar sobre um rei que, quando enfrentou uma grande dificuldade, qual foi a atitude que ele tomou diante dessa grande dificuldade e adversidade? Glória a Deus. Nós vamos aprender com o rei Josafá. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, os moabitas e os amonitas, com algum dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, preocupado, angustiado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém e no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és Tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em Tuas mãos, e ninguém pode opor-se a Ti. Não és Tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o Teu povo, e a destes para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao Teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a fome, seja a peste, nós nos colocaremos em Tua presença diante desse templo, pois ele leva o Teu nome, e clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vai lá para o 15. Ele disse, o 14: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benai, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá: assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus.
Oh, glória a Deus, glória a Deus. Podem se assentar louvando ao Senhor. Nós estamos num momento de consagração, de buscar ao Senhor, de chegarmos mais próximo ao Senhor, de ter intimidade com Ele, de ter um relacionamento mais próximo do Senhor. Foi o tempo de ouvir falar a respeito de Deus. É o tempo de experimentarmos e vivenciarmos o poder, a glória dEle, a intimidade dEle. É o tempo de deixarmos de ouvir falar. Os testemunhos dos outros nos edificam, mas é momento de nos aproximarmos do Senhor, nos achegarmos diante do Senhor, experimentarmos a sua glória, experimentarmos aquilo que Ele é. Nós que temos filhos, nós sabemos, quando nós chegamos de uma grande viagem, e se eles vêm correndo e perguntam: papai, mamãe, o que o senhor trouxe de presente para mim? A gente queria primeiro receber um grande abraço, não é isso? Mas às vezes tem muitas pessoas que estão se aproximando de Deus, olhando para aquilo que Ele pode lhe dar, olhando para aquilo que Ele pode recompensar, e não querendo um abraço, um aconchego. Eu lembro de um encontro que nós tivemos das mulheres. Foi numa chácara. E eu tinha acabado de ler aquele livro, Os Caçadores de Deus. E fiquei assim, entusiasmada. Eu falei: gente, eu também quero viver umas experiências mais íntimas com Deus. Eu quero viver alguma coisa mais próxima. Eu quero experimentar mais de Deus. E eu lembro que nós fomos para uma chácara. Era um encontro das mulheres. E ali eu estaria ministrando naquela tarde. E eu lembro que eu estaria falando sobre Isaías 6. Sobre quando Isaías viu a glória do Senhor. E eu lembro que ao abrir a Bíblia e começar a ler aquelas palavras, a glória do Senhor foi algo tão forte na minha vida, que eu não consegui ficar de pé, e eu caí naquela glória, uma glória tão gostosa, uma glória tão maravilhosa, e eu comecei a contemplar. Quando o Senhor chegou, eu vi os seus pés, eu vi as suas vestes. Quando Ele chegou e me pegou no colo, e foi um momento tão gostoso, um momento tão íntimo, porque eu tinha dito para Ele assim: Senhor, o apóstolo João pôde deitar no teu peito e ouvir o seu coração. E eu também quero ouvir o seu coração. E Ele me pegou no colo, me colocou junto ao seu peito, e Ele disse: ouça o meu coração. E eu comecei a ouvir, sentir a pulsação do coração. Ele disse assim: porque o meu coração bate dentro do seu coração. E ali eu fiquei por 2 horas prostrada ali, e eu pensava: meu Deus, mas eu vim aqui para ministrar. Aí Deus falou: você não falou que queria ter uma experiência comigo, independente do que os outros iam pensar? E eu lembro que as intercessoras também começaram a cair naquela glória, caíram de um lado, caíram do outro, e Deus começou a trabalhar com as mulheres, independente de eu dar uma palavra sequer. Foi a mensagem que eu não disse muita coisa, eu não disse nada, mas a mensagem mais gloriosa que eu já preguei na minha vida.
porque as mulheres saíam dos seus lugares e vinham confessar os seus pecados. As mulheres saíam dos seus lugares e vinham aceitando Jesus, se prostrando diante do Senhor, em choro, em lágrimas, em prantos. E às vezes, as atividades, o estresse, a correria, às vezes a própria obra de Deus, que a gente acha que está fazendo para Ele, está nos distanciando do Deus da obra. Nesses últimos dias, Deus tem me levado a realmente a ter um relacionamento maior com Ele, a estar mais separada em Deus, a ter meu momento de intimidade com Ele, de leitura bíblica, de oração, de deixar Ele falar comigo. Deus tem sido muito claro, Deus tem sido assim, tem dado muitas palavras direcionadas para mim, como líder, como pastora. E às vezes Ele tem dito assim: você não está tratando das feridas da igreja como se elas não fossem graves. Você tem calado a sua boca e não tem colocado o remédio certo nas vidas e nas feridas daqueles que estão doentes com enfermidades graves. Aqui nós vemos um rei que recebeu uma notícia grave, recebeu uma notícia preocupante, angustiante. 2 reinos estavam vindo contra ele, estavam chegando próximo dele. Josafá, rei de Judá, e ele recebeu uma notícia dos mensageiros de má notícia: ei, vem contra ti uma grande multidão de inimigos, está vindo contra a sua vida, uma grande luta, está vindo contra a sua casa, uma grande guerra, está vindo contra ti. O inimigo se armou, o inimigo arregimentou demônios para vir contra ti, para vir contra a sua casa, para vir contra a sua família. E o que fez o rei Josafá? Josafá se posicionou, Josafá buscou ao Senhor, Josafá apregoou um jejum. Ele falou: essa luta não é só minha, essa luta é nossa. Por isso que nós estamos convocando a igreja para jejuarmos, para consagrarmos, para buscar ao Senhor. Vem contra nós grandes lutas, mas nós nos estamos aqui, nós estamos buscando a face do Senhor. Nós queremos mais de Deus, nós queremos resposta de Deus, principalmente quando nós não sabemos que atitude tomar, quando nós não sabemos o que fazer. É hora de clamarmos ao Senhor, é hora de dobrarmos os nossos joelhos, é hora de abrir a nossa boca e de pedir socorro. Senhor, me socorre, porque está vindo uma grande luta contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Apregoou um jejum, desde as crianças até o mais velho. Fala que eles se reuniram todos, homens, mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Clamar ao Senhor no momento de angústia e de dificuldade. Apregoar um jejum. Jejum
não é mudar o pensamento de Deus. Nós não fazemos jejum para que Deus faça e realize o nosso pedido. Não, quando nós fazemos jejum, nós estamos nos rendendo diante do Senhor, nós estamos consagrando diante do Senhor e dizendo para o Senhor: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu quero o Senhor, eu quero a resposta do Senhor. Seja feita a tua vontade. O jejum não muda Deus, o jejum muda a gente mesmo. Às vezes tem muitas pessoas fazendo jejum com atitudes erradas. Tem muita gente fazendo jejum para buscar a bênção de Deus. Não, o jejum é para a gente ser bênção nas mãos de Deus. É claro, gente, é claro. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele vai estar ouvindo o nosso clamor, Ele vai estar nos dando o melhor, Ele vai estar cuidando de nós. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é uma realidade. Mas nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos buscar a sua face, a sua presença, a sua unção, a sua glória. Buscarmos a intimidade com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Clamar ao Senhor, quando nós dizemos: eu não tenho mais força, e eu não sei o que fazer, Senhor, mas dá a tua direção, dá a tua orientação. Você já enfrentou algum momento assim? Quando você disse: eu não sei o que atitude tomar, eu não sei que decisão tomar, mas Senhor, eu clamo a Ti, eu busco a Ti. E é interessante nós observarmos que quando aquele povo se propôs a buscar ao Senhor, em oração, em jejum, diz assim a palavra do Senhor: então o Espírito do Senhor veio. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. No Antigo Testamento, nós vimos o Espírito do Senhor aparecendo para algumas pessoas de vez em quando. Era algo esporádico. Mas agora, no Novo Testamento, quando nós aceitamos Jesus, e que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, agora nós passamos a ser habitação permanente. Não é uma visitação temporária, é uma habitação permanente. Ele se faz presente em nós. Ele está dentro de você, Ele habita dentro de você. Agora, você também pode impedir que Ele se manifeste. Infelizmente, você pode dar vazão a essa força, a essa unção dEle, ou você pode impedir que Ele se manifeste. A palavra do Senhor diz para enchermos, até transbordar. Encher é uma ação contínua, todos os dias, enchendo dele, até transbordarmos. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Gente, quem tem intimidade com Deus, Ele peleja por nós. Glória a Deus. Buscar intimidade, que a peleja não é nossa, a peleja é dEle. Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E aqui nós vimos o Senhor pelejando por aquele povo. Ele disse: olha, toma posição, se coloque de pé, permaneça. Ei, toma posição, se coloque de pé, permaneça em Deus, porque Ele vai pelejar por você. Apenas confie, deposita a sua fé nele, e você vai ver o agir do Senhor, o que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família.
Creia, o Senhor quer ser acreditado. Aproxime-se com confiança diante do trono de Deus. Aproxime-se com confiança diante do trono de Deus, porque Ele está atento às suas orações, ao seu clamor. Não é aproximar com dúvida, não é aproximar com incertezas, mas com confiança. Josafá prostrou o seu rosto em terra, e todo Judá em adoração louvaram o Senhor em alta voz. Louvaram o Senhor em alta voz. E aí o que aconteceu? Os exércitos inimigos começaram a lutar entre si, e eles foram todos destruídos. E o povo de Judá não teve que pegar numa arma para batalhar. Eles mesmos se destruíram. Ei, não preocupa não, não preocupa não. Se o Senhor estiver na frente, pode deixar que Ele vai pelejar a sua causa. Ele vai desbaratar a ação maligna, toda a artimanha do diabo, o Senhor vai destruir, o Senhor vai desfazer, e é Ele que peleja por você, e o inimigo vai ser totalmente destruído. Levante as suas mãos aos céus, com fé e confiança, adore esse Deus. Clame a Ele, no seu momento de angústia, de tristeza, clame a Ele, se coloque diante dEle. Intimidade com Deus. Nós estamos vivendo num período onde as pessoas estão tendo muita intimidade com o mundo. Pessoas sendo amigos do mundo. Porque nós estamos vivendo num tempo que já foi profetizado e já foi falado a respeito dele. No livro, na carta de Paulo a Timóteo, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Nos últimos dias sobrevirão pessoas amantes de si mesmo. Nós estamos vivenciando esse tempo onde as pessoas querem o bem para si mesmo, onde as pessoas buscam para si, as pessoas querem resolver os seus problemas, independente do que está acontecendo ao seu redor. As pessoas são egoístas, não querem compartilhar. As pessoas estão abandonando o primeiro amor, estão sendo mais amigas do mundo do que amigas de Deus. E no livro na carta de 1 João 2:1 diz assim: sabe, porém, isto. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
A intimidade é com Deus. E para intimidade, a gente ter intimidade com Deus, não dá para ser de qualquer maneira. Se você quer ver Deus, se você quer ver a glória de Deus, trate de afastar o pecado da sua vida. Purifique-se, santifique-se, porque sem santidade ninguém verá Deus. Santidade parece um tema assim, meio distante, meio difícil, mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, menos a gente quer estar próximo do pecado. Quanto mais a gente está próximo de Deus, mais nós queremos desfrutar e agradar ao nosso Pai, agradar a Deus, fazer a vontade dEle, através da oração, do jejum, da consagração, da adoração. É ter fome de Deus, é desejo de estar próximo a Ele, é ouvir Deus falar. Oração não é um monólogo, onde você fica lá 6 horas falando, nada disso. Nada disso, é um diálogo, é um relacionamento. Eu falo e eu paro para ouvir Deus falar comigo. Eu gosto de orar lendo a Bíblia. Paro, começo a ler, paro, oro, falo, depois continuo lendo a Bíblia, Deus fala comigo, paro, medito, não apresso não. Eu sei claramente quando Ele está falando, não tenho dúvida, quando é Ele que fala. Nós precisamos de intimidade, porque nós estamos vivenciando os últimos dias, gente. Quando eu estava, nós fomos para um congresso de avivamento lá na Argentina. E depois da Argentina nós fomos para o México. E lá no México, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu lembro bem da Abigail, nesse sonho. Lembro bem que como se nós estivéssemos num salão de festa da sua casa, Abigail. Como se nós estivéssemos no salão de festa da sua casa, mas era um salão muito grande. Muitas pessoas. E as paredes daquele salão eram todas de vidro. E eu olhei para cima e eu vi quando o sol vinha, era como se ele estivesse caindo, mas na verdade não era caindo. Era como se a rotação dele viesse, e aonde o sol passava, ele ia destruindo cidades. Ele ia destruindo lugares, aldeias. Ele vinha rapidamente e ele passava e vinha destruindo. E eu vi quando ele estava chegando. E eu lembro que as pessoas se dispersaram rapidamente, correram rapidamente. E eu dizia assim: gente, nós precisamos reunir para falarmos da volta de Jesus. Esses sinais aí são sinais da volta de Jesus. Jesus está vindo, Jesus está voltando, e as pessoas às vezes estão dispersas, alheias. E eu ficava nessa convicção: Cássia, fale da minha volta.
Tássia, anuncia a minha volta. Eu estou voltando para buscar uma igreja separada, uma igreja que se santifica. E logo depois, eu voltando para aqui, para o Brasil, eu recebi um e-mail, vocês alguns devem ter visto, falando sobre uma tempestade solar que está para acontecer na Terra a qualquer momento. São os cientistas falando. Era uma reportagem falando sobre essa tempestade. São vapores que saem do Sol, e aonde essa tempestade bater, ela vai destruindo tudo. E não tem como prever antecipadamente. É algo assim, de imediato. Às vezes a gente recebe muita coisa no e-mail, que a gente também tem que tomar cuidado para a gente estar compartilhando. Eu estou compartilhando isso, porque isso é uma coisa que Deus me deu, foi um sonho. Eu sei quando é um sonho que é dele. Eu sei muito bem quando é um sonho que é dele. Os sinais da volta de Jesus já estão acontecendo, gente. O evangelho está sendo propagado aos 4 cantos da terra, com a internet, com a tecnologia. Nós podemos anunciar o evangelho a toda criatura. Algumas aldeias, alguns lugares ainda, pode ser difícil acesso, mas eu vejo lá na África, né, Rondônia, Natália, quando a gente ia para aquelas aldeias, que às vezes nem estrada tinham direito, nem energia, mas lá nas aldeias, tinha alguém com um celular, que eles carregavam na bateria, uma bateria, a bateria solar. Lá naquelas aldeias, tinha alguém que tinha um celularzinho. Ou seja, meus irmãos, Igreja de Cristo Jesus, por favor, utilize isso. Utilize o Facebook, utilize Instagram, utilize para anunciar sobre o amor de Jesus, para anunciar a volta de Jesus, para falar do que Jesus fez. Não gasta o seu tempo com futilidades, com mediocridades, não. Igreja, noiva de Cristo, não fica encantada com o mundo. As virgens, as 10 virgens, todas elas eram virgens, mas eram 5 prudentes, e 5 que não carregaram o azeite. Não adianta ser virgem, precisa ser prudente, e precisa ter azeite, precisa ter a unção do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivenciando os últimos dias, mas nos últimos dias o Senhor diz que derramará do seu Espírito sobre toda a terra. Nós vamos vivenciar um derramar e um mover do Espírito Santo de Deus, como nunca antes também houve. Mas eu e você somos responsáveis para acender essa chama, não deixar ela apagar. Eu e você somos responsáveis de buscar de Deus, buscar essa unção de Deus, essa glória de Deus. O fogo arderá, o fogo deve arder continuamente sobre o altar. Acenda, acenda. A responsabilidade de acender esse fogo é seu. Fala aí para o seu irmão. A responsabilidade é sua de acender esse fogo, meu irmão. Vigia. Está na hora de tirar as brasas cinzas. Está na hora de soprar as cinzas, acender as brasas que às vezes estão morrendo. Muitas vezes essas cinzas são amarguras, falta de perdão, rancores, ressentimentos, murmuração, divisão, fofoca, intriga. Tira as cinzas.
Uzias, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, teve que tirar a pessoa do rei Uzias. Fala sobre lepra, porque era um rei que ficou leproso. Tem que tirar a lepra da sua vida, tem que tirar a lepra dentro da sua casa, para que você possa ver a glória do Senhor, o manifestar do Senhor, o agir do Senhor. Deus não se envolve, não se relaciona com imundícia, Deus não se relaciona com pecado. Não suba neste altar se você não está com a sua vida consagrada ao Senhor. Não faça disso para profanar o templo do Senhor. Não suba neste lugar se a sua vida não é consagrada ao Senhor, se o que você prega não condiz com o que você vive. Por favor, tenha pelo menos um pouquinho de respeito com a casa do Senhor. Diga assim: eu não posso subir. Deus me convocou e disse: você não está tratando o pecado do povo como se não fosse grave. Gente brincando com as coisas sagradas. Oh, pastor, nós estamos no tempo da graça. É por isso mesmo, nós estamos no tempo da graça, porque a graça nos faz reconhecer quem nós somos em Jesus, e nos afasta cada vez mais do pecado e da imundícia. É pela graça que nós estamos aqui, é pela graça que nós somos reconciliados com Deus. Nós não podemos fazer como o porco que volta para a lama, nós não podemos fazer como aquele porco imundo que volta para suas imundícias, para suas práticas imundas. Oh. É pela graça mesmo, é somente pela graça que nós estamos aqui, e é pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia. Se não fosse isso, o que seríamos de nós? Mas nós não podemos menosprezar, zombar da graça do Senhor, porque senão nós estamos crucificando o Senhor novamente, estamos pisando no seu sangue, desprezando o sangue que foi vertido na cruz. Queremos ver glória de Deus? Queremos intimidade com Deus? Posição, se levante, faça como o rei Josafá se levantou e convocou consagração. Se você ainda não pôs o seu nome, se você ainda não escolheu, meu irmão, faça isso não porque eu estou convocando, mas porque Deus está te convocando a ter um relacionamento maior com Ele nesses últimos dias. Nós estamos no ano da intimidade com Deus. Que intimidade é essa que você teve com Deus? Você pode chamar isso de intimidade? Você pode chamar isso de relacionamento? Você pode chamar isso de comunhão? Essa coisa rasa, esse negócio na beirada, essa coisa na lateral. O Senhor está nos convocando a mergulhar. O Senhor está nos convocando a mergulhar nessas águas profundas, experimentarmos a profundidade, a largura, a extensão do grande amor dele por nós. Nós também estamos lendo o livro de Atos. Você está lendo o livro de Atos? Se você não começou, ainda dá tempo. Nós vamos estar nessa consagração até o dia 28. Se você não se propôs, comece. 15 dias, tem 15 dias ainda nessa consagração. Nós já estamos ouvindo testemunhos. As pessoas já estão chegando e testemunhando do que Deus já está fazendo.
A melhor coisa é essa busca e essa intimidade. É esse momento de olhar para dentro de nós. Examina o homem a si mesmo. Examina o homem a si mesmo. É momento de olharmos para dentro de nós e vermos qual é o relacionamento que nós realmente estamos tendo com o Senhor. Será que é de repulsa? Lá no livro de Amós, o Senhor diz: eu não aguento mais ouvir vocês cantando, eu não aguento as festas solenes de vocês, eu não aguento mais as reuniões de vocês, eu não suporto mais. Não adianta nada nós jejuarmos, não adianta nada nós orarmos, se não obedecermos também. É muito melhor obedecer do que fazer qualquer outra coisa. Obedeça. O jejum tem que ser acompanhado com obediência. A oração tem que ser acompanhada com obediência. Obedecer é melhor do que fazer sacrifícios. O Senhor diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu sei, diz o Senhor, eu sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, pensamento de bem. Diz o Senhor para nós nesta noite. O livro de Atos não foi encerrado. O livro de Atos, eu estou dando continuidade nele. O livro de Atos, Atos dos Apóstolos, você tem que dar continuidade nesse livro. A sua vida tem que dar continuidade nesse livro. E aí a gente vai perceber, isso só é possível na unção do Espírito Santo de Deus. Através da unção do Espírito Santo de Deus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunha. É através dessa unção. E é interessante nós observarmos, lá em 2 Coríntios 3, 6 a 8, diz assim: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Maior glória o ministério do Espírito, muito maior do que foi experimentado no Antigo Testamento. Essa dispensação para esse tempo, essa dispensação do Espírito Santo para as nossas vidas, que nos faz, que nos constrange, que faz uma sondagem dentro de nós. Examina, Senhor. Sonda os nossos corações nessa noite. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas eternas. Faz uma sondagem, Senhor. Faz uma sondagem. Espírito Santo de Deus, faz uma sondagem na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas ações, nas minhas reações e nas minhas omissões também, Senhor. Sonda os nossos corações. Na unção do Espírito Santo de Deus, nós vamos prosseguir adiante e cumprir com aquilo que Deus tem determinado para nós. Como assim? Disse Maria. Como assim? Como assim? Eu conceber e dar à luz a um filho? Como assim? Isso é impossível. Ela não falou isso, mas parecia impossível. Descerá sobre ti a unção do Espírito Santo de Deus. Como assim?
Como assim, pastora? Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou conseguir? Descerá sobre ti a unção do Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti a unção do Espírito Santo de Deus. Esse mover, a maior mover é do Espírito Santo de Deus nessas últimas horas. Para o Senhor estar nos preparando como a igreja santa, sem mácula, sem ruga, para encontrarmos com o nosso Senhor nos lares. Jesus volta. Ele está voltando no individual. Nós precisamos estar preparados todos os dias. Ele volta no coletivo. Independente da maneira como ele volta, o importante é estarmos preparados para encontrarmos com o Senhor. Fiquem de pé. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. Oramanda labassuri anda lamassuri anda lamaia. Oramanda labassuri anda lamaia. Não é uma visitação temporária, é habitação, morada, templo do Espírito Santo de Deus. Oramanda labassuri anda lamassuri anda lamaia. Uramanda labassuri anda labassuri anda lamaia. Uramanda labassuri anda lamaia. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Espírito Santo de Deus. Sonda-nos nessa noite. Urabaite, Midequete, Abassuri, Dalamaias. E vê se há em mim algum caminho mau, algo que desagrada ao Senhor, algo que está impedindo a minha comunhão com o Senhor. Vê se há em mim, meu Deus, alguma raiz de amargura que impede de me relacionar com o Senhor. Arabassuri, Dalabassuri, Dalamaias. Uramanda, Labassuri, Dalamaias. Urabaite, Midequete, Abassuri, Dalamaias. És bem-vindo, Espírito Santo, és bem-vindo na minha vida. Uramanda, Labassuri, Dalamaias. Urabassuri, Dalamaias. Urabassuri, Dalamaias. Dalamaias. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Uramanda, Labassuri, Dalamaias. Nós queremos mais do Senhor. Queremos contemplar a tua face. Convidar aqui a equipe de intercessão. Uramanda labassuri anda lamassuri anda lamaia. Uramanda labassuri anda lamassuri anda lamaia. Urianda labassuri anda lamaia. Uramanda labassuri anda lamaia. Urianda lamaia. Urigente abassuri anda lamaia. Uramanda labassuri anda lamaia. Oh, yamachu e abassuri anda lamaia. Você que realmente quer uma intimidade com Deus, você realmente que quer assim, Senhor, tira, afasta de mim tudo aquilo que está te afastando de Ti, afasta da minha vida tudo que afasta de Ti, Senhor. Oregante abassuri andalabassuri andalamaia. Uragante abassuri andalamaia. Sai do seu lugar agora. Venha dizer para o Senhor: eu me rendo diante de Ti. Eu me rendo, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da Sua glória. Eu quero mais de Ti. Abaixo me
Vocês podem se aproximar já. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas, toma as nossas vidas. Nós consagramos a Ti todo o nosso ser, toda a nossa vida. Nós consagramos a Ti os nossos pensamentos, nós consagramos a Ti, meu Deus querido, nosso coração. Deixa o Senhor soprar as cinzas no seu coração. O Senhor está soprando as cinzas. Para que as brasas sejam acesas novamente, para que essas brasas sejam acesas, para que o fogo dele venha queimar dentro de ti. O fogo que purifica, o fogo que santifica, o fogo que te consagra. Levante as suas mãos aos céus, se renda diante dele, se consagre diante dele, se coloque à disposição dele. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Pai, eu quero apresentar diante de ti essa igreja. Eu quero apresentar essa igreja que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Oh Deus, desperta-nos, desperta-nos nessa noite, Senhor. Desperta-nos, Pai querido, para buscarmos ao Senhor, para buscarmos ao Senhor, para buscarmos essa intimidade, para buscarmos essa comunhão, para buscarmos esse relacionamento. Mais do Senhor. Não se contente em ficar no raso, não se contente em ficar nas margens. Mergulha, mergulha, mergulha. E você verá os milagres, você verá o Senhor pelejando por você, o Senhor indo adiante, o Senhor indo à frente, derrotando os seus inimigos e
vos chegarei a vós. Diz o Senhor para vocês nesta noite, para você nesta noite. Se achegue, aproxime de Deus com confiança, aproxime diante do trono de Deus com confiança e receba a sua bênção e a sua vitória em nome de Jesus. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.